Seguimos no Senado Federal, mas com uma pauta diferente. Após alterações propostas pelo relator Omar Aziz, o texto do arcabouço fiscal foi aprovado em comissão no Senado e agora segue para apreciação em plenário. E é para lá que a gente fala agora, vai para falar com Yasmin Costa. Yasmin, boa noite a você, bem-vinda. Qual a expectativa para a votação em plenário? Yasmin? Oi, Lívia, boa noite para você também, para todo mundo que está acompanhando a gente. Nesse momento, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, está convocando os líderes para orientarem como vão votar o texto base desse projeto do arcabouço fiscal. Texto base e logo após essa votação, eles vão analisar 4 destaques, ou seja, alterações ali pontuais que possivelmente foram indicadas por parlamentares. Mas nesse momento, eles estão efetivamente, os líderes, indicando se vão votar sim ou não com relação a esse texto. Vale lembrar que essa proposta passou hoje cedo pela Comissão de Assuntos Econômicos, passou com folga na Comissão de Assuntos Econômicos, mas agora precisa dessa análise aqui do plenário do Senado. Algumas modificações foram feitas com relação à Câmara dos Deputados, como, por exemplo, retirou-se do limite do teto de gastos o Fundeb, retirou-se também aquele fundo constitucional que é o dinheiro repassado aqui para o Distrito Federal. Esses 2 pontos foram retirados e também foi retirado de última hora a questão envolvendo ciência e tecnologia de todos todos os órgãos, na verdade, de todos os poderes, executivo, legislativo e judiciário. E é como eu disse, estou acompanhando, estou virando todo momento aqui, porque a qualquer momento eles podem efetivamente trazer o resultado desse texto base. E vale lembrar, né, Lívia, como houve uma série de alterações aqui no plenário do Senado, esse texto precisa voltar para a Câmara dos Deputados. O presidente da Câmara, Arthur Lira, ele teve uma reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e já sinalizou o seguinte, que a ideia é que na primeira semana de julho, os parlamentares lá da Câmara comecem a fazer a análise desse projeto. Mas primeiro, a gente precisa acompanhar essa análise aqui no plenário do Senado, que a qualquer momento, quando surgir esse resultado, eu chamo você para a gente comunicar como ficou pelo menos essa questão do texto base do arcabouço fiscal aqui no Senado Federal. Adíssimo, Yasmin, mas eu acredito que ao longo do dia você tenha conversado com muitos parlamentares. Como está o clima por aí? A expectativa é de aprovação? Há muitas pessoas contestando, parlamentares contestando essas mudanças que foram apresentadas pelo relator? Olha, Lívia, o clima efetivamente é um clima de que vai haver votos justamente para aprovação desse projeto. Conversei com muitos parlamentares, a oposição continua bem contrária a essa proposta, alega que isso poderia trazer uma série de prejuízos para a economia brasileira, principalmente porque por conta dessa constante retirada, por essa constante exceção que está se abrindo dentro do orçamento público da União, mas a expectativa efetivamente é que esse texto seja aprovado aqui no Senado Federal. Agora, os detalhes, essa questão dos destaques, 4 destaques, isso vai trazer novas modificações ao texto. Para a gente ter uma ideia, a nossa audiência ter uma ideia do texto que veio da Câmara dos Deputados para o que está sendo votado aqui no Senado, foram 18 modificações acatadas pelo relator da matéria aqui no Senado Federal, o senador Omar Aziz. Mas, num geral, respondendo a sua pergunta, o ânimo aqui é efetivamente para a aprovação dessa proposta com todas essas alterações, e aí começa uma segunda articulação, essa lá na Câmara dos Deputados, porque lá na Câmara, o relator da proposta na Câmara, o deputado Cláudio Cajado, já disse o seguinte, que eles não pretendem analisar de pronto o que vier aqui, o que foi enviado do Senado. Eles vão se debruçar em todas as modificações para ver se estão efetivamente de acordo antes de aprovar e mandar para a sanção da Presidência da República. Obrigada, Yasmin. Fique de olho aí então pra gente nessa votação do texto base. Qualquer informação nova, por favor, é só nos acionar. Bom trabalho aí para você. Agora, Nelson Kobayashi. Nesse finalzinho, a Yasmin trouxe uma informação muito importante que tem tudo a ver com a pergunta que eu vou te fazer. Não sei se você se lembra da confusão que deu aquela votação da MP, da medida provisória da Mata Atlântica, porque a Câmara
votou de uma forma, o Senado fez mudanças e muitos deputados não gostaram das mudanças que foram realizadas. Você acredita que agora, com essas modificações que foram apresentadas pelo relator, se elas forem aprovadas em plenário, pode haver uma indisposição por parte dos deputados, que agora vão ter que se debruçar de novo sobre esse novo texto, caso haja essa aprovação? A Yasmin já adiantou, o relator do texto na Câmara, Cláudio Cajado, disse que vai analisar detalhadamente vai se debruçar sobre cada mudança. Não vai ser uma aprovação tão fácil dessas alterações. Eu acredito que vai sim gerar uma indisposição, Olívia, justamente porque o que foi alterado no Senado foi objeto de amplo debate, de grande debate na Câmara dos Deputados. Vou destacar aqui 2 pontos. O Fundeb e o Fundo Constitucional do Distrito Federal, que na Câmara eles diziam que deveria ficar abaixo do teto de gastos desse novo arcabouço fiscal, e no Senado agora passou para fora do teto de gastos. Esses destaques, esses 2 pontos das 18 emendas que já temos no Senado, que gerou muita discussão com uma bancada que defende a educação, que queria a todo custo que o Fundeb ficasse de fora do teto do novo arcabouço fiscal, e que a maioria dos representantes do povo, dos deputados, não aprovou. Certamente isso vai gerar muita discussão, muita crítica, mas, na minha opinião, acerta o Senado, em especial em relação ao Fundeb, para deixar fora do teto de gastos, justamente porque a educação, do jeito que está, não tem o seu devido valor com os valores que nós temos hoje. É preciso que haja mais investimento em educação, e deixar o Fundeb de fora é um meio que vai favorecer essa valorização da educação no Brasil. Agora, Kobayashi, nesses últimos dias, o relator Omar Aziz destacou que essas mudanças que foram promovidas nesse relatório por ele nada mais são do que uma retomada ao texto original da proposta como ela veio do governo federal. E ontem nós falávamos sobre isso com o Luiz Arthur Nogueira, o nosso analista de economia, e ele disse que há uma preocupação por parte do mercado, porque todas as mudanças que foram feitas a respeito da retirada desses fundos, da manutenção, aliás, desses fundos sob o teto de gastos, tudo isso agora retoma uma preocupação do mercado, que é com gastos difíceis de serem controlados, porque a gente não está falando só do Fundeb. Você acha que isso vai desagradar o mercado? A Câmara talvez possa até voltar ao que eles haviam aprovado anteriormente, para que haja também uma sinalização positiva para a economia como um todo? O que você espera diante disso? Eu acho que sim, vai desagradar o mercado, porque nessa leva de colocar Fundeb, Fundo Constitucional do Distrito Federal, para fora do teto de gastos, veio outras despesas mais que não deveria. Despesas com tecnologia, com ciência e com inovação. E são despesas muito genéricas, muito abertas, que podem ser, no final das contas, qualquer coisa. Eu acho que a trava para colocar essas despesas para fora do teto seria uma punição mais severa caso as metas não fossem cumpridas. Então a gente teria como equilibrar, prestigiar a educação e prestigiar a responsabilidade também, caso nós tivéssemos punições mais severas, previsão de crime de responsabilidade, por exemplo, em caso de descumprimento das metas. Nesse ponto, peca o Senado justamente por desamparar a expectativa do mercado de segurança econômica, que é o que o mercado espera para fazer os seus investimentos e, claro, com isso gerar emprego, desenvolvimento econômico, aumento do PIB e tudo que a gente precisa para o melhor da nossa economia.